GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 93, capítulo 4, Perícias, de Salto até Submarino NT. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Salto é uma perícia DX fácil, pré-definido, nenhum. Essa perícia representa a habilidade de salto com treinamento. Quando o personagem tenta um salto difícil, é necessário fazer um teste contra o maior valor entre salto ou DX. Além disso, pode-se usar metade do NH em salto arredondado para baixo em vez do deslocamento básico, quando se estiver calculando a distância saltada. Por exemplo, salto 14 permite que o PC salte se ele tiver deslocamento básico 7. Nós vamos ver isso quando falarmos da regra de saltar em um episódio futuro. Salto voador e que difícil, pré-definido nenhum. Pré-requisito treinado por um mestre ou mestre de armas. Salto e golpe poderoso. Essa perícia permite dar saltos incríveis e cada tentativa custa um ponto de fadiga independente do sucesso. No caso de um sucesso, o personagem pode tentar um salto imediatamente. Utilize as regras de salto, que nós vamos falar depois, mas triplique a distância saltada. No caso de um fracasso, ele ainda pode tentar dar um salto, mas não recebe nenhum bônus. Todos os testes relacionados ao salto sofrem uma penalidade de -5. No caso de uma falha crítica, ele cai. O personagem pode usar essa perícia para saltar sobre alguém como parte de um ataque. Esse ataque sofre uma penalidade adicional de -2 na jogada de ataque. No entanto, se ele acertar o alvo, triplique sua ST para fins de dano e projeção. No caso de um encontrão ou colisão, calcule o deslocamento a partir da distância de salto, conforme descrito em Super Salto, que nós já vimos anteriormente, e use essa velocidade para calcular o dano causado. Modificadores: -10 se o salto for feito instantaneamente, -5 depois de um turno de concentração, -4 depois de 2 turnos, -3 depois de 4 turnos, -2 depois de 8 turnos, -1 depois de 16 turnos e sem penalidade depois de 32 turnos. Sex Appeal, HT média, pré-definido HT -3. Essa habilidade é impressionar o sexo oposto. O Sex Appeal tem tanto a ver com as atitudes quanto com a aparência. Se o personagem não deseja seduzir alguém para obter o que quer, ele provavelmente não comprará Sex Appeal. É possível usar um teste de influência contra Sex Appeal no lugar de qualquer teste de reação feito durante o encontro com a pessoa que se sente atraídas pelo sexo do personagem. Nós vamos ver isso quando falarmos de testes de influência. Geralmente é permitida apenas uma tentativa por vítima, embora o mestre possa permitir uma nova tentativa depois de algumas semanas. Modificadores: +2 para a voz melodiosa, -3 no caso de pouca empatia, -1 se tiver oblívio, -1 a -4 se tiver timidez, -2 no caso de gagueira, e aplique todos os bônus relacionados a uma aparência acima da média. Ou dobre a penalidade no caso de uma aparência abaixo da média. Sobrevivência, percepção média, pré-definido percepção -5 ou naturalista, do mesmo tipo de planeta, -3. Essa é a perícia de viver da Terra, encontrar água e alimento de boa qualidade, evitar os perigos, construir abrigos. Uma pessoa com essa perícia é capaz de cuidar de até 10 outras. Um sucesso por dia no teste garante uma vida segura em uma região selvagem. Um fracasso indica que cada membro do grupo sofreu 2D -4 pontos de dano. Realiza um teste diferente para cada vítima. Com essa perícia, o personagem adquire um olho clínico que pode ser usado para descobrir a melhor direção a seguir para encontrar água corrente, uma passagem entre as montanhas ou qualquer outra característica do terreno desejado, supondo que ela exista. Por último, a perícia pode ser usada para preparar armadilhas para animais silvestres. Um ladrão criado na cidade poderia usar sua habilidade com armadilhas, mas ele está acostumado com um tipo de caça diferente e sofre uma penalidade de -5. Faça um teste para cada armadilha. São necessários 30 minutos para improvisar uma armadilha com material comum, ou 10 minutos para armar e esconder uma armadilha comercial de aço. Normalmente, o personagem precisará de horas para cavar um fosso para a caça graúda. A sobrevivência costuma exigir testes de habilidade baseados em valores diferentes de percepção. O mestre pode pedir um teste baseado em ST para cavar um fosso, ou construir um abrigo, em DX para fazer uma fogueira usando técnicas primitivas, faíscas geradas por atrito entre duas pedras, gerar um galho sobre uma base de madeira, por exemplo. Ou até mesmo em HT para evitar problemas causados pela falta de nutrientes em uma dieta improvisada. O personagem deve se especializar de acordo com o tipo de terreno. Personagens que vivem num solo podem escolher entre ártico, deserto, floresta, ilha/litoral, montanha, pântanos, planícies e selva. Os seres aquáticos podem adquirir cavidade marítima, lago de água doce, lagoa tropical, mar aberto, mar de água salgada, margem, recife e rio/córrego. Os anfíbios podem escolher as duas listas. As especializações terrestres têm um valor pré-definido igual ao NH de qualquer uma das outras -3 e ao NH de qualquer uma das outras -4, enquanto que, no caso das aquáticas, ilha/litoral e lagoa tropical tem um valor pré-definido igual ao NH de outra -4. Assim como pântano e rio/córrego, mas não existe qualquer outro nível pré-definido entre as especializações terrestres e aquáticas. Nos cenários em que é possível visitar outros mundos, o personagem também tem de se especializar por planeta. Caso a especialização de sobrevivência tem um valor pré-definido baseado no NH de sobrevivência no mesmo tipo de terreno do planeta diferente
ambiente pré-definido -4. Os valores de cada tipo de terreno fornecido acima têm um valor pré-definido adicional igual a NH-4 entre planetas diferentes. Tudo isso sugere que 2 planetas são do mesmo tipo de planeta. Não há qualquer nível pré-definido entre as perícias de sobrevivência para 2 planetas de tipos diferentes. A critério do mestre, os terrenos extremamente alterados pelos homens podem exigir especializações únicas. Sobrevivência radioativo, por exemplo. A maioria dessas especializações não tem qualquer tipo de valor pré-definido. Veja também sobrevivência urbana, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Modificadores até -5 para condições climáticas extremas, todos os modificadores de equipamento. Sobrevivência urbana, percepção média. Pré-definido, percepção -5. Esse talento cobre a competência física para sobreviver em um ambiente urbano, quer ele seja superpovoado ou vazio. Os problemas sociais enfrentados nesse caso são cobertos pela perícia manha. Um sucesso em um teste de habilidade permite que o personagem encontre água limpa de chuva, localize bocas de lobo nas ruas ou nos subterrâneos, localize rapidamente as entradas, saídas, escadarias, etc. de um edifício, reconheça e evite áreas que oferecem risco de dano físico, como edifícios em ruínas, crie e entenda mapas da cidade, encontre uma saída em áreas urbanas estranhas, encontre um lugar aquecido para dormir em pleno inverno e localize os tipos mais comuns de edifícios ou comércios sem pedir informações a ninguém, somente com seu conhecimento de como as coisas se distribuem na cidade. Sociologia, que é difícil, pré-definido, que é -6. Antropologia -3 ou psicologia -4. Esse é o estudo das sociedades e das relações sociais. Um sucesso no teste permite que o personagem avalie quão bem um grupo de pessoas irá trabalhar em equipe, deduza as pressões sociais que contribuem para uma onda de crimes, revolução, guerra, ou prediga o resultado mais provável do encontro entre sociedades diferentes. Soldado NT. IQ média, pré-definido IQ -5. Essa perícia representa uma combinação entre o treinamento militar básico, as lições ensinadas no campo de treino dos recrutas, ou seu equivalente naquele cenário, e uma experiência real de combate. Ela é conhecida somente por aqueles que já serviram ao exército, fizeram parte de uma milícia, etc. O mestre pode exigir um teste de habilidade toda vez que as circunstâncias testarem a sua disciplina no campo de batalha. Saber quando atirar, utilizar-se da camuflagem, buscar proteção, ou habilidade para sobreviver em condições precárias. Por exemplo, manter os pés secos e se alimentar quando tiver uma chance. Faça um teste por dia durante uma ação militar demorada. O fracasso indica um inconveniente, como uma falha em um equipamento, por exemplo. Uma falha crítica indica um grande desastre, um incidente com armas dentro da própria tropa, pé de trincheira, por exemplo, ou outras situações. Soldado inclui lições básicas de muitas áreas cobertas por outras perícias. Por exemplo, um soldado de NT8 aprende a desmontar sua arma sem aprender armeiro, armas pequenas. Ou usar um rádio sem aprender a operação de aparelhos eletrônicos, comunicações, por exemplo. Cavar uma trincheira sem aprender engenharia militar, e assim por diante. Em uma situação em que uma pessoa com uma dessas perícias faria um teste com bônus de +4 ou mais, por causa de uma tarefa de rotina, o mestre pode permitir que realize um teste de soldado. O personagem não recebe o mesmo bônus que uma pessoa com a perícia completa receberia, mas sofre todas as penalidades situacionais. A perícia soldado só pode substituir testes de habilidade relativos a tarefas que possam integrar um treinamento básico. Isso significa o uso rotineiro de equipamentos padrão por tropas comuns e não a pesquisa, improviso ou criação e nunca a operação de tecnologias novas ou secretas. Soldado também não pode substituir as perícias com armas, é necessário comprá-las separadamente. Por exemplo, se o indivíduo com operação de aparelhos eletrônicos, comunicação, tem um bônus de +4 para contatar o QG usando um rádio comum, ele conseguiria fazê-lo com sucesso no teste de soldado. No entanto, ele não poderia usar a mesma perícia para consertar um rádio quebrado, utilizar o rádio do inimigo ou transmitir sinais em código. Soltar, DX média, pré-definido, DX -3 ou arremesso -4. Essa habilidade de soltar objetos pesados sobre seus inimigos durante o voo. Trate-a como um ataque à distância feito de cima. O personagem tende a aprender essa perícia se quiser soltar pedras e projéteis semelhantes sobre seus oponentes, enquanto voa. Utilize artilharia, bombas para atacar áreas com arsenais explosivos, etc. Sonhos. Vontade difícil, pré-definido, vontade -6. Essa habilidade de controlar e lembrar dos sonhos. Um sucesso em um teste de habilidade permite sonhar vividamente com o termo desejado. Use a perícia adivinhação, interpretação de sonhos, para interpretar seus sonhos. Em algumas campanhas, isso pode ser usado como uma técnica de adivinhação muito útil a critério do mestre. Um teste de sonhos também pode ajudar o personagem a relembrar uma informação qualquer ou algo que ele testemunhou, mas que não tenha percebido conscientemente. Entretanto, essa técnica é muito menos confiável do que memória idética. O mestre deve descrever os sonhos que o personagem teve, introduzindo várias pistas na narrativa. Depende do jogador observar essas dicas. Por último, é possível usar essa perícia para combater influências sobrenaturais malignas presentes em sonhos. Faça uma disputa rápida entre o NH de sonhos do PC e o NH do inimigo em controlá-los. Se vencer, o personagem elimina qualquer influência externa. Submarino NT, DX média, pré-definido e Q-5. Essa habilidade é operar um tipo específico de veículo subaquático. Assim como acontece com pilotagem, o valor pré-definido da perícia se baseia na EQ, mas para aprendê-la, o personagem usa a DX. Faça um teste de submarino para imergir ou emergir, fazer manobras durante um combate submerso ou transpor águas perigosas. O fracasso pode indicar tanto um leve desvio de rota quanto uma colisão. Uma falha crítica pode fazer a embarcação encalhar debaixo d'água. Faça um teste de submarino com base em EQ para leitura básica de gráficos ou oceanografia prática, ou para relembrar
lembrar as leis e regulamentos náuticos. O personagem deve se especializar. Mini submarino, qualquer submersível pequeno, fechado, de curta duração e normalmente usada para pesquisa científica. Pré-definido, submarino de flutuação livre -4 ou submarino grande -4. Submarino de flutuação livre, qualquer submersível pequeno e aberto. A tripulação fica exposta à água e precisa usar equipamentos de respiração subaquática. Pré-requisitos, traje de mergulho ou mergulho pré-definido, submarino grande -5 ou mini submarino -4. Submarino grande, qualquer submersível tripulado de longa duração, incluindo submarinos de combate e aqueles equipados com mísseis. Pré-definido, submarino de flotação livre -5 ou mini submarino -4. Modificadores, -2 no caso de um submarino desconhecido dentro de sua especialização. Por exemplo, um submarino de combate a diesel quando se está acostumado com um submarino nuclear. -4 ou mais no caso de uma embarcação em más condições. -1 a -10 para riscos de navegação. Então, nós terminamos hoje por aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br/rpgnext. Então a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.